E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Ferreira, sejam bem-vindos ao canal Comic Zone. Por favor, inscrevam-se se ainda não forem inscritos. E no vídeo de hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre El Viejo, sobre Alberto Breccia, o maior quadrinista que já pisou nesse planeta. E que nós temos orgulho de publicar aqui na editora. Até o momento são 8 volumes publicados dentro da Biblioteca Histórica Alberto Breccia. O 9º volume está em pré-venda agora, se chama Sonhos Pesados. Já fiz um vídeo falando tudo sobre essa obra. Ainda dá para pegar a sua com 30% de desconto. Começa a ser enviado agora no comecinho de outubro, tá? A ideia para esse vídeo aqui surgiu de um post dos meus amigos do Fora do Plástico lá no Instagram. A ideia aqui é falar sobre a cronologia... Eita, que agora me enrolei inteiro. Sobre a cronologia dos trabalhos de Alberto Breccia e falar um pouco sobre a evolução do seu estilo, né? Porque ele é um artista que, se você olhar o primeiro trabalho e olhar o último, eles não têm absolutamente nada a ver, porque ao longo aí de décadas ele foi evoluindo. Então, para você entender essa mudança, é preciso que você acompanhe aí a cronologia dos trabalhos publicados, né? A maioria imensa dos trabalhos do Alberto Breccia, felizmente, já foram publicados no Brasil, né? Para alegria do público brasileiro, de nada. E no vídeo de hoje vamos começar falando aqui sobre o Sherlock Time, quadrinho que foi realizado entre 58 e 59. Não é exatamente o primeiro trabalho do Alberto Breccia, mas é o primeiro digno de nota, né? O primeiro trabalho de destaque do desenhista. E também se trata da primeira colaboração entre ele e Héctor Oesterheld, né, que é o maior escritor de quadrinhos da Argentina. Então é um quadrinho que foi publicado, como eu disse, entre 58 e 59, dentro das páginas da revista Hora Zero, que era uma revista da editora Fronteira, do próprio Héctor Oesterheld. E aqui é um quadrinho de ficção científica que traz esse traço um pouco mais acadêmico, bastante influenciado ainda pelos mestres americanos, Milton Caniff, né, que foram uma grande referência para o Alberto Breccia. Mas aqui, esse cara já mostrava que tinha talento para coisa. Ele já mostra que tem o domínio perfeito da anatomia, desenho de objeto, perspectiva. Então tá tudo aqui. Aqui em Sherlock Time, seu primeiro trabalho digno de nota, ele já mostra que é um artista completo, tá? E se você folhear as páginas do Sherlock Time, você vai ver que até hoje continua atual e é um traço que as pessoas podem qualificar como o traço mais bonito, né? Por se tratar de um trabalho mais convencional do Alberto Breccia, onde, como eu disse, é um trabalho mais figurativo, que é feito de linhas, ainda tem esse trabalho de luz e sombra, que ainda não era tão, né, forte, mas ele já mostra que é um artista competente e completo aqui nas páginas do Sherlock Time. Depois disso, em 1962, entre 62 e 64, ele faz o que eu julgo ser o seu melhor trabalho. Você vê, né? O cara acabou de começar em 58 com Sherlock Time, em 62 o cara já faz assim o seu melhor, que é o Morte Cinder, que no Brasil foi publicado pela editora Figura. Porque aqui ele traz a mescla perfeita entre esse trabalho figurativo e essas suas experimentações. É a primeira vez que a gente vai ver o Alberto Breccia trabalhando com outros materiais além do nanquim, né? Além da pena. Então aqui você vai ver ele desenhando com gilete, com escova de dente, com esponja, né? Já para dar um pouco mais de profundidade e textura aos seus desenhos. Então, eu acho que esse trabalho aqui é o equilíbrio perfeito entre aquele desenhista acadêmico e aquele desenhista um pouco mais experimental, né? O balanço aqui é absolutamente perfeito. É um dos desenhos mais lindos que eu já vi. Assim, eu detesto ser superlativo, mas quando você tá falando de alguém como o Alberto Breccia, não dá para não falar assim do mais, porque se você ver as páginas do Morte Cinder, as imagens não estão passando na tela, você vai ver como esse cara era genial, tá? Então, quando ele vai desenhar a floresta, por exemplo, que está por trás dos personagens, ele não vai desenhar a arvorezinha com tracinho, não. É nesse momento que você vê a utilização da gilete. Então, assim, é demais o que ele faz aqui. Para mim, é o trabalho perfeito, é o balanço ideal
entre esse desenho mais figurativo, mais acadêmico e essas experimentaçõezinhas que começaram aqui no Mort Cinder, tá? E eu acho que é o trabalho, junto com o Sherlock Time, que tem mais potencial de agradar aquelas pessoas que começaram a ler quadrinhos agora e que ainda não estão acostumados com as coisas mais diferentonas, né? Então aqui ele não quebra assim, né? Não é um busca-vidas, como vocês vão ver mais tarde, que, né, já é algo completamente diferente, que pode chocar as pessoas que não estão acostumadas, né? Então, Mort Cinder para mim é assim, o balanço perfeito. Como eu disse, foi feito entre 62 e 64. Daí, em 68, Hector Oesterheld, Alberto Breccia e seu filho Henrique Breccia se juntam para fazer a biografia de Che Guevara, né, que tinha morrido há pouco tempo. Então ele morre e pouquíssimo tempo depois o pessoal faz aqui a sua biografia, né? O que acontece? Esse quadrinho assim, ele é meio... tem uma mística, né, em torno dele, porque já era um período de repressão na Argentina, então os originais aqui foram queimados. Teve um grande lote das revistas impressas que foram enterradas, né, no quintal e que só foram do artista, só foram descobertas anos mais tarde, né? Por isso que demorou tanto para ter uma nova edição do Che Guevara, mas chegou. E esse quadrinho aqui, ele é interessante pelo seguinte motivo. A Fantagraphics recentemente publicou o Che nos Estados Unidos, nunca havia sido publicado por lá, com um subtítulo que diz Che, uma biografia expressionista. Por quê? Esse quadrinho ele é dividido em dois momentos. Tem um momento presente da vida do Che, né, que é a sua última campanha na Bolívia, em que ele já está cansado e, enfim, é o momento que ele vai ser morto, né? Então tem esse momento que se passa na Bolívia e tem um momento em que a gente vê a história do Ernesto, né? Desde o começo, desde o seu nascimento, até como é que ele decidiu se tornar um guerrilheiro, o seu encontro com Fidel Castro, o seu momento participando do governo de Cuba, tudo isso. As partes que são mais interessantes nesse quadrinho, graficamente falando, são aquelas partes mais memoráveis, na realidade não foram feitas pelo Alberto Breccia, né? Foram feitas pelo seu filho Henrique Breccia, que é essa parte da Bolívia, essa parte que de fato é expressionista, né? Como você pode ver aqui, eles tratam isso como expressionista porque é um quadrinho que não está preocupado em tratar dos personagens assim de forma figurativa, bonitinho, não. Tá mais preocupado em passar uma emoção através de desenhos, né? E das formas que estão colocadas aqui. Então, essa parte aqui, a parte mais interessante do quadrinho, não é do Alberto Breccia, é do Henrique Breccia, né? Então, eu vejo muita gente que quando vai falar desse quadrinho, atribui erroneamente essa parte ao Alberto, que é um artista incrível, mas a parte incrível desse quadrinho não cabe a ele e cabe sim ao seu filho. O Alberto Breccia, ele vai fazer essas partes do passado do Che, né? Que é que tem um traço assim mais conservador, um traço mais que é quase como se você estivesse olhando uma fotografia e desenhando, copiando aquilo, né? Como você pode ver aqui. Então, essas partes aqui, sim, são do Alberto Breccia, né? Então, é importante fazer justiça aqui. Então, isso foi em 68. Em 69, ele publica O Eternauta 1969, um trabalho pelo qual eu também sou apaixonado. Foi o trabalho que abriu, né, as publicações do Alberto Breccia aqui na editora Comic Zone, ainda no ano de 2019. E esse quadrinho aqui, ele tem esse nome de Eternauta 1969 para que os leitores não confundam com o Eternauta lá do Solano Lopes, o primeiro Eternauta, né? Esse aqui é um remake e a gente pode ler quase como se fosse uma continuação do trabalho que ele faz em Mort Cinder, com experimentações ainda mais radicais, né? Aqui ele começa a utilizar as colagens, coisa que ele tinha feito muito pouco em Mort Cinder. Então você vai ver aqui nas páginas do Eternauta, né? Sobretudo no iniciozinho, tipo, umas partes como essa aqui, você está vendo essa espiral? Isso aqui é colagem, né? Ou então esses motivos que ele vai colando aqui, né? E é a primeira vez que ele vai testando também forte com aguada, né? Então, aquela técnica de pegar um pouco de nanquim, misturar com água e pintar com os testes fazendo uma aquarela, né? Então a gente começa a ver isso aqui bastante forte nas páginas do Eternauta. E também tem uma pegada meio Lovecraftiana, no sentido de que toda vez que o Alberto Breccia tem que representar
um monstro assim desconhecido, por exemplo, quando começam a chegar esses monstrão aqui, né, da ameaça alienígena, ele não vai fazer isso de forma figurativa, né? Porque ele nunca viu esse monstro. Então ele tá mais preocupado aqui em passar uma sensação. Então é uma parte um pouco mais abstrata, né? Quando ele vai mostrar esses monstrões, esses alienígenas do desconhecido, né? E o que acontece? Tem um momento aqui que um tanque ele vai ser explodido pelos alienígenas, né? Então tem uma coisa assim que eu acho fenomenal que ele faz, que para mostrar essa explosão, ele não vai fazer uma explosão lá perfeita, não. Ele vai pegar um fundo preto e vai dar uma pincelada branca, vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Sabe? Então já é o início do Alberto testando um pouco mais, né? Expandindo seus horizontes gráficos. Então tá aqui no Eternauta 1969, que é um trabalho de 64 páginas, curtinho. Por quê? Porque foi publicado originalmente dentro da revista Rente, na Argentina, que era uma revista tipo Caras. Então os caras estão fazendo uma obra com uma pegada extremamente política, né, super contestadora, numa revista Caras, sabe? Então os leitores escreviam reclamando e tal, e eles foram obrigados a encurtar a história, infelizmente. E daí o que acontece? Isso em 69. Depois disso, em 1970, ele começa a fazer os mitos de Cthulhu. Por isso que eu digo que no Eternauta já tem essa pegada meio Lovecraftiana, assim. Ele já estava muito influenciado, ele já estava dentro da obra do Lovecraft, né? Coisa que ele viria colocar mais pra frente aqui em Os Mitos de Cthulhu, que recentemente saiu no Brasil, né? Começou a ser enviado hoje até pela editora Companhia das Letras, tá? Todos os links para todos esses livros vão estar aí na descrição, tá? Complete a sua biblioteca histórica Alberto Brecht. Então aqui é um trabalho em que ele vai avançando, né, ainda mais com as suas experimentações, e é aqui o auge dessa coisa da aguada, né? Então ele ainda trabalha muito com desenho figurativo, né, sobretudo nos personagens humanos, mas tudo que é sobrenatural ele vai utilizar essas aguadas, né? É um quadrinho assim belíssimo, belíssimo, que tem esse problema de narrativa que eu já falei no vídeo em que eu fiz específico sobre esse livro, que é dos caras pegarem as passagens inteiras do livro do Lovecraft e colocarem aqui, sabe? Então, como narrativa gráfica é meio truncado, é uma leitura pesada, que é quase como se fosse um livro ilustrado mesmo, né? Mas assim, os desenhos são incríveis. E quem melhor para falar sobre o desconhecido, né, para ilustrar esse desconhecido, do que o Alberto Brecht. Então, olha só como é que ele cria atmosfera com essas aguadas, né? E daí, quando ele vai mostrar os personagens, aí ele tenta ser um pouquinho mais figurativo. Só que o que acontece esse livro da Companhia das Letras ele é meio estranho, porque a gente tem, assim, cronologicamente falando, porque a gente tem essa parte do Lovecraft, que foi feito no começo da década de 70, mas a gente também tem a parte do Poe. Só que a parte do Poe, aí que tá, que é esse quadrinho aqui, né? Que na edição brasileira tá tudo junto. Ela começou a ser feita em 72, só que são histórias que ele vai fazendo ao longo da sua carreira, sendo que a última história é de 1992. Ou seja, se você pegar esse livro no começo e no fim, eles são completamente diferentes. Então, a primeira história, que é o Coração Revelador, foi feita em 72. Então a gente tem um desenho que se assemelha bastante ao Eternauta, né? Uma coisa mais de expressionismo alemão, trabalhando com essas grandes formas, essas silhuetas no escuro e tal, né? Então isso aqui se parece bastante com aquilo que a gente viu em o Eternauta 1969. Só que quando você chega no fim, olha só, já é em cores, já é um outro estilo completamente diferente, né? Então, cronologicamente, esse quadrinho, ele aborda dois momentos da carreira do Alberto, né? Esse início da década de 70 e o final da sua carreira, né? Em seguida, entre 1974 e 78, ele faria as histórias que estão aqui compiladas em Um Tal do Nery, que foi a sua primeira colaboração com outro gigante dos quadrinhos argentinos, que é o Carlos Trídio, tá? E aqui, novamente, é ele sempre indo além, indo mais. Aqui ele
está quase abandonando o traço. Porque, se você ver o Sherlock Time, o trabalho dele era essencialmente o traço com as manchas de preto, assim, né? Aqui não. Aqui o traço ele serve para definir o rosto dos personagens, mas todo o resto ele é feito com essas aguadas, com colagens. É a primeira vez que a gente vê o Alberto Brecht utilizando recortes de papel e colados para fazer o fundo, para fazer as paisagens. Porque até então, quando você viu lá nos mitos de Cthulhu, ele utilizava, né, essas aguadas para criar essa atmosfera. E aqui não. Aqui ele faz isso com recorte de papel e também com aguada, né? Então ele faz essas coisas aqui. Então, olha só, ele vai utilizar o traço principalmente para definir o rosto dos personagens, mas o resto são as formas, né? Com aguadas, com recortes, né? Recorte de jornal aqui, como você pode ver. Então, é ele ficando cada vez mais solto, né? Em Tal da Neve. Foi feito entre, como eu disse, 74 e 78. E em 1980, ainda com Carlos Trídio, ele faz O Viajante de Cinza, que graficamente não é tão vanguardista, né, quanto Um Tal da Neve. Por quê? Tem um pouco a ver com a história, porque aqui em Viajante de Cinza a gente tem o Cornelius Dark, que é o nosso protagonista, que ele está encarcerado, ele está na prisão. E a forma que ele encontra de sair da prisão, de fugir dela, é através dos sonhos. E nesses sonhos ele é transportado para diversas épocas diferentes. Então ele está na China medieval, ele está na França de Robespierre, ele está em diversos, ele vai viajando no tempo, né, e na história, nos sonhos. Então uma forma que o Alberto Brecht encontrou para fazer essa diferença entre a realidade do Cornelius na prisão e esses sonhos foi através dos diferentes traços. Então quando ele está na prisão, a gente vê um traço mais convencional, né, que é bem figurativo, que se apoia nos traços, né, e que parece bastante com aquele que a gente viu no Coração Revelador do Poe. E quando ele está no... Ó, tem um aqui que parece que saiu do Poe, olha só. Só que quando ele está nos sonhos, não. No sonho, aí a gente tem a volta dessas aguadas, né, dessas massas de cinza. Olha só. Então é um outro quadrinho assim, que... Pô, tô me repetindo, né? Todo quadrinho assim, é um quadrinho que é foda, porque todos são foda, pô. Aí a gente chega em 1980, aqui em Era Outra Vez, o lado sombrio dos contos de fadas, que se propõe a recontar os contos de fadas, né? A voltar esses contos de fadas ao que eles eram antes, né? Que eram contos mais sombrios, assim, mais violentos e tal, que ainda é uma colaboração do Alberto Brecht com o Carlos Trídio. E esse quadrinho aqui, experimentação define ele, né? E outra coisa, é o primeiro trabalho em cores do Alberto Brecht, porque até o momento, tudo que eu mostrei para vocês aqui era em preto e branco. E esse aqui é o primeiro trabalho em cores dele, a gente publicou agora no comecinho do ano, né, 2022. E aliás, todos os quadrinhos do Alberto Brecht que nós publicamos em 2022 são em cores, né? A gente reservou 2022 para publicar essa fase do maestro. E aqui é experimental não somente pela utilização das cores, mas pelo trabalho que ele faz de colagem. E o cara cola de tudo. O cara cola pedaço de revista, pedaço de tecido, né? Ele trabalha com guache, acredito, e trabalha também com papel colorido e faz um dos trabalhos que é um dos mais, assim, inovadores e mais diferentes que eu vi ele fazendo, que é essa versão aqui da Chapeuzinho Vermelho, que ele faz com papel picotado colado, né? Então é aquele tipo de trabalho que o cara que tá começando a ler quadrinhos hoje, ele vai ver isso e vai falar assim, pô, que bosta, papel colado. Mas, novamente, se você vem acompanhando a trajetória do Alberto Brecht, quando você chega aqui, você fica assim, maravilhado, tá? E parece que é simples, mas vai tentar contar uma história utilizando papel colorido, sabe? Isso aqui não é pra pouca gente, não. E daí, ó, você tem esse trabalho aqui, por exemplo, que você tem uma diversidade de coisas acontecendo, de técnicas utilizadas de colagem. Então aqui a gente tem colagem de revista, né, de tecido, de papel, junto com a tinta. Isso aqui é ouro, minha gente. Maravilhoso.
E daí, em 1980, entre 81 e 84, o Trilho e o Breccia, eles chegam assim no ápice da colaboração dos dois, fazendo um dos trabalhos mais diferentes, né, que o Breccia já fez, e que não é a coisa mais palatável para o cara que está começando agora novamente, que não entende assim, porque o cara vai abrir isso aqui e vai ver, sabe, olha que coisa diferente, né? Você tem esse protagonista aqui, é um gordinho meio disforme e tal, então causa um certo estranhamento, e esse é o objetivo dele, causar estranhamento, porque aqui em Busca Vidas, ele abandona de vez o traço, né? Aqui não é traço, aqui são massas de cor que ele vai utilizando, né? No caso aqui, como é preto e branco, são massas de preto e branco que através desse contraste, através dessas formas, vão criando os personagens e os cenários e os objetos, e é absolutamente impressionante o que esse cara faz aqui, né? Utilizando, novamente, ele não está fazendo o delineado do personagem, nem ilustrando eles de forma figurativa, não. Aqui é uma coisa completamente abstrata, né? E que ainda assim você consegue entender o que é que ele está fazendo, né? Olha só. Eu acho que é um dos trabalhos mais incríveis do Alberto, o Busca Vidas, tá? E também um dos mais diferentes, e sem contar as histórias, porque tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, não adiantaria nada ter uma arte incrível se não fosse apoiado pelo trabalho de roteiristas igualmente competentes, como é o caso do Osterheld, do Trilho e tal. E daí a gente vem para o Drácula, que foi o 8º quadrinho do Alberto Breccia, publicado pela nossa editora, que saiu faz uns 3 meses. E aqui é um trabalho que tem um grande diálogo com o Busca Vidas, né? Porque é esse abandono do traço, né, do desenho figurativo em detrimento dessas formas, né, que juntas vão formando os personagens e os cenários e os objetos e tudo. Só que aqui tem a diferença de ser totalmente em cores. E ainda tem um agravante, dizemos assim, que é o fato da história ser completamente muda. Então, como é que você faz esses desenhos que beiram o abstrato e você ainda tem que fazer de forma que ele faça sentido e que a pessoa possa acompanhar a história vendo apenas as imagens? Cara, não é para qualquer um, tá? Então, é um quadrinho assim com uma arte absolutamente exuberante, maravilhoso. Todos são, né? E chegamos ao lançamento mais recente. Ah, sim, o Drácula, ele foi feito entre 1984 e 1985. E daí a gente chega aqui no Sonhos Pesados. Essa aqui é a edição francesa, tá? A nossa edição tá na gráfica nesse momento. Você ainda pode garantir a sua com 30% de desconto, né? Vai chegar aí no comecinho de outubro pra gente, tá certo? E daí aqui nesse quadrinho é aquele que mais flerta com as artes plásticas, tá? É aquele quadrinho que é o mais artístico, assim. Parece que você lê os Sonhos Pesados, parece que você está passeando numa galeria de arte, assim. Cada um desses quadros poderia estar exposto numa parede. São feitos totalmente com guache. E aqui o Alberto Breccia, ele faz, junto com a colaboração de diversos outros roteiristas, uma série de adaptações de contos clássicos da literatura. Então ele vai adaptar o Lovecraft, vai adaptar o Médico e o Monstro, né? E ele não está preocupado aqui em mostrar os personagens perfeitos e as paisagens, não. Aqui, muito mais do que representar isso de forma gráfica e direta, ele faz isso de uma forma a te passar mais o sentimento, né, daquela história ali. Então, quando ele vai, por exemplo, adaptar o conto do Lovecraft, então olha só, você sente o medo e o peso e aquela sensação de perigo constante somente na forma como ele, a paleta de cores que ele seleciona, sabe? E essas formas fantasmagóricas, cara, é coisa de gênio isso aqui, tá? Isso aqui é coisa de gênio. E finalmente, entre 84 e 91, a gente tem Pérgamos, que é o trabalho mais extenso do Alberto Breccia. No Brasil foi publicado pela editora Figura, e que não é tão diferentão quanto o Drácula, quanto os Sonhos Pesados, como o Era Outra Vez.
pelo simples motivo de ser uma história muito mais extensa e uma história só, né? Porque esses quadrinhos que eu mostrei são compostos de contos. Contos que variam entre 8, 10, 12 páginas. E quando você tem esse número de páginas, é mais simples você experimentar. Ora, você não consegue fazer a mesma coisa quando você está trabalhando em uma história de 500 páginas. Mas isso não torna o trabalho do Alberto Breccia menos genial, né? E Perramus é um quadrinho que todo mundo também tem que conhecer, tá? Eu vou deixar o linkzinho aí na descrição. E olha isso aqui, minha gente. Isso aqui é uma obra-prima, tá certo? Então, e tem também o que ele fez, foi o seu último trabalho, né, que é o Informe sobre Cegos, que é uma adaptação literária, só que esse, infelizmente, está faltando ainda aí na minha coleção. Beleza, pessoal? Então, olha só, falei de tudo isso aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que a coleção de vocês esteja em dia. Alberto Breccia é essencial na coleção de todo leitor de quadrinho que se preze, tá? Eu não gosto muito de ser categórico, assim, de dizer assim, isso é obrigatório e tal, mas, cara, Alberto Breccia tá? É um artista sem igual e que acho difícil que a gente veja outro parecido aí nessa nossa encarnação, tá? É um cara, assim, incrível, incrível. Beleza, pessoal? Ufa! Com um vídeo longo aí, quase 30 minutos, mas é isso, não dá pra falar sobre tudo que ele fez sem que tomasse um tempinho, né? Me fala aí nos comentários qual é o seu trabalho do Alberto Breccia favorito, o que é que tá faltando na sua coleção e não deixa de pegar os livrinhos aí pelos links da editora Comic Zone. Fazendo isso, você ajuda aqui o canal através de uma comissãozinha que não vai custar nada pra você, mas ajuda pra cacete aqui a nossa produção de conteúdo. Beleza, pessoal? Agora sim eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.